Olá, terceiro ano! Tudo bem, turma? Saudade demais de vocês, viu? Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Vocês estão se protegendo, protegendo a família de vocês? Olha, pessoal, é muito importante vocês ficarem em casa agora, aproveitarem para estudar. Ouvi falar até que existe a possibilidade do Enem ser adiado, né? Que bom que aí vocês poderão estudar até com mais tranquilidade, tá certo? Pessoal, hoje eu gostaria de continuar conversando com vocês, porque pra gente não adiantar muito o nosso assunto, pra gente não ir muito pra frente, né? Porque a gente sempre conversa bastante sobre os temas. E aí eu queria conversar com vocês, continuar falando sobre genética, melhoramento genético, transgenia, tá certo? Seleção artificial, esse tipo de coisa, é muito interessante. Pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do domínio, da manipulação, da criação de organismos, né? Como espécie. O ser humano, ele passou um período muito primitivo, né? No Paleolítico, os grupos humanos, eles viviam como caçadores-coletores. Então imagina só, andava-se por aí, conhecia-se as regiões, conhecia-se o comportamento dos animais, caçava-se esses animais, coletavam-se os seus ovos, conhecia-se talvez muitas folhas que se alimentavam, muitos frutos, muitas raízes, né? E aí eles caminhavam e aí eles descobriram que as sementes germinavam e formavam plantas e que algumas plantas elas tinham um ciclo de vida curto e que eles poderiam se estabelecer ali e criar esses organismos, essas plantas, né? É o advento da descoberta da agricultura. Mas pessoal, vamos pensar aí, será que as plantas que a gente se alimenta hoje em dia, será que essas plantas que existiam nessa época são as mesmas? Será que o mesmo alface que eu como lá na minha salada existia na natureza na época do Paleolítico? Será então que o milho que existia na natureza é o milho que eu como hoje? Como eram as frutas, como eram os vegetais? Turma, eles eram selvagens. Tá? Os vegetais que nós comemos hoje, a grande parte deles não são selvagens, são melhorados geneticamente para que isso favoreça a produção, favoreça a troca do esforço que você gasta para produzir aquele alimento que ele vai lhe devolver. Quanto maior for essa devolução que você conseguir ter, melhor, né? Então vamos pensar aí, a gente começou a encontrar talvez um milho com espiga com poucos caroços. E aí a gente começou a plantar essa espiga, porque era o que tinha. E aí a gente tinha que plantar um monte de milho para ter um pouquinho de milho para a gente comer. E aí, no meio dessas espigas que produziam muito pouco, surgiu uma que produzia um pouquinho mais. E aí, em vez deles comerem todos os milhos dessa que produziam um pouquinho mais, eles comeram das outras e aí guardaram as sementes desse que produziu mais para ano que vem passarem essa característica genética para frente. Olha só que legal. O ser humano começou a trabalhar com o melhoramento genético, a entender genética, a modificar as espécies que conviviam com ele, né? Desde os primórdios. E isso modificou totalmente, foi isso que foi a chave da nossa espécie ter chegado aonde chegou, tão longe. Porque, pessoal, a agricultura foi que fez a gente se estabilizar, foi o que fez a gente ter estoque, a gente ter uma segurança alimentar, a gente começa sabe, ter aspectos religiosos mais complexos, arquitetura, astronomia e sabe, tudo de místico e tudo de interessante que o ser humano pode se ter, ele já tinha, porque é do ser humano nesse período paleolítico. Só que ele pode desenvolver isso muito mais com a questão da agricultura. E na agricultura se iniciou as primeiras cidades. As pessoas poderiam se ajudar, poderiam estar vivendo ali juntas, trabalhando na terra, porque não necessitavam mais de estar em contato direto procurando caça ou árvores que estivessem frutificando na natureza, esse tipo de coisa. E aí, olha que legal.
Nós passamos milhares e milhares de anos desenvolvendo, melhorando sementes melhor adaptadas àquela região, com determinadas características de sabor, com determinadas características nutritivas, tá? E aí o que é que acontece? Quando hoje em dia, com a questão da modernização, essas sementes elas estão sendo perdidas. Essas sementes elas são conhecidas como as sementes crioulas, as sementes nativas. Elas são patrimônio da humanidade. A humanidade deve tudo o que ela é a essas sementes que estão sendo perdidas. Como, turma? O que é que está acontecendo diretamente com essas sementes? Pessoal, existe uma questão de um melhoramento genético laboratorial. Ele é diferente de um melhoramento genético feito através de seleção de linhagens artificialmente pelo ser humano, mas através da reprodução, e aí ele selecionava as linhagens. Existe agora a questão da transgenia. Nós conversamos muito sobre DNA, e aí o que é que o ser humano está fazendo? Ele já consegue colocar um pedaço de um DNA de um organismo em um outro organismo, para com que esse organismo que foi introduzido o DNA nele apresente a característica que o ser humano selecionou lá naquele gene que ele quis colocar. E olha que louco isso acontece, porque quando eles falam em transgênico pra gente, querendo defender os transgênicos, eles falam assim como se fosse uma coisa, tem uma tribo ali que tem carência de vitamina A e eles comem muito arroz. Então vamos dar um arroz com um transgênico de vitamina A mais, um gene que ele produza vitamina A, e aí a gente dá lá, é um exemplo, tá? E aí a gente dá para essas pessoas e aí elas vão parar de ter carência. Seria ótimo se os transgênicos fossem utilizados assim. Só que, turma, a gente vive num mundo real. Num mundo real, estão sendo feitas grandes coisas assim para distribuição de renda, para cuidar de comunidades, para garantir que pessoas não passem fome. É isso que está acontecendo? Não é. Infelizmente não é. Se todos os países fossem consumir como consome os Estados Unidos, países da Europa, Japão, a gente ia precisar de 50 planetas para matar, para saciar o consumo do que a gente tem, né? Então o que é que acontece? Essas tecnologias de melhoramento genético, elas são para ganhar dinheiro. A gente vive num país que produz alimento que praticamente já cessaria, só o que o Brasil produz. A fome no mundo já erradicaria, e a gente destina essa soja toda para alimentação animal, que vai virar hambúrguer lá na Europa, que vai ser comida dos americanos obesos. Então a gente tem que, entender a realidade. A transgenia, ela poderia ter sido utilizada talvez para um fim mais humanitário, podemos se dizer assim. Essa foi meio que a desculpa que os laboratórios utilizavam para isso. Mas o que é que acontece? Mesmo assim, os cientistas eram totalmente contra, alguns cientistas totalmente contra. Eu vou explicar para vocês por quê. Imagina só, as plantas que são modificadas geneticamente, elas produzem pólen, tá? Ou algumas plantas têm diferença, o pé é macho e outro pé é fêmea, e tem planta que na mesma flor é macho e fêmea, né? E aí o que acontece? Essa planta libera aqui um pólen que vai voar e vai se dispersar pelo ambiente e vai encontrar uma planta na natureza ou na criação do seu José ali, que tem as sementes crioulas, e esse pólen vai carregar o gameta masculino, que é modificado geneticamente, e vai cruzar lá com as sementes do seu José. Turma, a gente está pensando, conversando isso aqui, acontecendo aqui agora, uma vez. Sai daqui o pólen, contamina ali. Com o tempo, vai existir semente de linhagem crioula pura? Não! Todas as plantas vão ser modificadas geneticamente, vão ter esse gene de transgenia. E nós vamos perder o máximo, assim, do que o ser humano pôde produzir em relação a melhoramento genético, um patrimônio incrível das nossas espécies de vegetais. Hoje em dia, você, por exemplo, eu
Quando posso não consumir transgênico, eu não vou falar para vocês, eu não como transgênico. Não, não é isso. Mas quando eu posso não consumir transgênico, eu não consumo, tá? Se eu vou comprar alguma coisa lá, existe a opção de não ter o Tzinho lá de transgênico, mesmo que for mais caro, eu prefiro esse. Por quê? Porque consumo, turma, é um ato totalmente político. Tá certo? Se eu não quero mais que os transgênicos sejam produzidos, ótimo, eu tenho que lutar, informar, criar leis e tudo. Mas uma das coisas que eu também posso fazer é não consumir. Porque se todo mundo pensar desse jeito, se todo mundo tiver uma noção de por que não consumir transgênico, eles vão quebrar. Eles só estão ganhando muito dinheiro e a indústria só está crescendo porque as pessoas ignoram os problemas que os transgênicos causam e terminam consumindo, tá? E turma, a gente começou a falar aqui de transgênico e a gente está tipo falando assim, uma questão de não perder o nosso patrimônio de espécies, de vegetais, que o ser humano melhorou. Só isso, turma, tem gente que se fosse só isso, que só isso já é importante, as pessoas, não, então deixa acabar esse vegetal, vamos produzir transgênico mesmo, que a gente ganha mais dinheiro e tal. Mas não é só isso. Turma, transgênico faz mal para sua saúde. Lhe mata, dá câncer. Professor, não diga isso. Que transgênico dá câncer? Como é que uma planta melhorada lá, modificada geneticamente, pode dar câncer, turma? Mas a questão é produção. Por que essas plantas são melhoradas geneticamente, tá? E o que é que acontece com a produção delas? Por que que transgênico dá câncer? Por que é que você não deve estar consumindo transgênico? Além de ser um ato político que vai salvar nossas espécies, você também vai se prevenir de ficar doente. Turma, os transgênicos de hoje em dia, tá? A soja, o milho, o algodão, que são mais comuns, eles são transgênicos a um tipo de veneno poderosíssimo que foi desenvolvido pelas indústrias agroquímicas. E esse veneno ele é feito para se jogar na lavoura e ele mata tudo. Ele mata as pragas, os insetos, ele mata as ervas daninhas, ele mata tudo. Turma, beleza, vamos pensar aqui cientificamente, profundamente. Eu sei que eu gosto muito de trabalhar com vocês são muito inteligentes, podem ter um pensamento assim bem profundo. Vamos pensar aqui, todos os aspectos relacionados a isso. Imagina só se não existisse isso, se essa lavoura eles não tivessem esse transgênico, se eles fossem ter que produzir da maneira tradicional. Iam ter mais pragas, iam ter mais ervas daninhas a serem retiradas. E isso daí, turma, é bom. Sabe por que é bom? Vou falar para vocês. Porque ia empregar pessoas. Pessoas iam trabalhar como agricultores para ajudar lá a mexer na terra, a retirar essas plantas, a estarem observando, ver quando tem uma praga, para pulverizar, esse tipo de coisa. Agora não acontece assim. Agora eles plantam hectares e hectares, turma. Se vocês viajarem pelo Brasil afora, vocês vão ver que parece um oceano de campo de soja que tem por aí afora. Entendeu? E aí o que é que eles fazem? Eles plantam tudo com máquinas automatizadas. Passa um trator, afrouxa a terra. Aduba já na sequência, regula o pH do solo, sabe? Faz todo aquele... E aí o que acontece? Aí já planta... Já bota a semente já. E aí o que acontece? Eles colocam grandes materiais para irrigação. Ou se utilizam mesmo da sazonalidade do clima, de época de chuva, esse tipo de coisa. Em muitos locais é muito grande. Então eles plantam na época correta que eles sabem que vai chover. E aí eles fazem a primeira aplicação do veneno, do Roundup. E aí ele vai matar todas as sementes de outras plantas que não são transgênicas que iam querer nascer ali. Tudo vai morrer. E aí qualquer gafanhoto, qualquer borboleta que tenha colocado um ovo para nascer uma lagarta nessa soja, tudo vai morrer. Só vai ficar soja. Então o que acontece? Eles pegam um avião, enchem de veneno, certo? E aí pulveriza de avião. E aí, turma, eles conseguem produzir hectares e hectares e hectares sem ter muitos funcionários. Isso só é bom para quem? Isso só é bom para uma pessoa.
para o dono da produção. As outras pessoas que trabalhavam nisso, elas vão ficar sem emprego. E aí elas vão para onde? Elas vão para a cidade. Elas vão para a cidade para muitas vezes não ter oportunidade, para se envolver com crime, para morrer, para formar facções, para se prostituir, sabe, para viver em situações desumanas na cidade, ou ir trabalhar sem direito nenhum na casa de rico como doméstico. Entendeu? Então, na verdade, o interessante do não consumir transgênico é porque ele tem um aspecto social também muito forte. A gente tem que privilegiar sempre a agricultura familiar, a melhor distribuição de renda. Turma, eu e vocês somos uma espécie de... Sabe, a gente é a única chance que o nosso mundo tem. Se a gente quer ver alguma mudança, se a gente quer esperar que o mundo melhore, a gente não tem que ficar esperando que o governo X, que o governo Y, o governo pode ajudar muito. Aqui no Ceará, por exemplo, foi proibida a pulverização aérea. O nosso governador, que agora está lutando, fazendo de tudo contra essa pandemia, ele proibiu pulverização aérea aqui no estado do Ceará. Professor, ele proibiu porque não tem pulverização aérea no estado do Ceará. Não, turma, não é. Tinha. Na Chapada do Apodi. É uma região próxima à fronteira com o Rio Grande do Norte, tá? E foi um lugar que foi descoberto pelos empresários, era um lugar nativo, um lugar selvagem, um lugar tranquilo, e que as pessoas passaram a produzir com muito agrotóxico, utilizando aviões, e as pessoas começaram a ter problemas de câncer, que não tinha esses problemas na comunidade, todo mundo passou a morrer de câncer, crianças pequenininhas passaram a apresentar pelos pubianos, características de adultos, porque muitos desses agrotóxicos eles se ligam com os receptores de maturação sexual, que recebem os hormônios sexuais. E aí o que acontece? Essas crianças muito jovens maturam sexualmente, tá certo? Fora do período normal, por causa dos agrotóxicos. Então aqui no Ceará eles conseguiram, lá na Chapada do Apodi, proibir a pulverização aérea, tá certo? Mas essa mudança, ela só vai realmente acontecer se partir de cada um de vocês, turma. Então é muito importante a gente entender os males do